Graças a Deus. É o irmão Samuel que está aqui mesmo, viu? Você não pode errado. Foi-me passado essa missão e primeiramente ao nosso Deus devemos obedecer. E a nossa pastora, que é a nossa líder, né? Devemos obedecer aqui na terra. Aí eu disse: Senhor, quem sou eu para trazer uma mensagem na festividade da União Feminina? Mas foi me dada essa missão e vamos colocar em prática no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em João 4, versículo 35, que é a divisa da festividade, né, deste ano da União Feminina. Amém? Eu vou adiantar aqui, que o horário já está bem avançado. Eu vou ler todo. Vocês pegaram essa parte B, né? Mas eu vou ler todo, versículo 35, que diz assim: Não dizeis vós, faltai ainda 4 meses para a colheita? Jesus falando para os seus discípulos. Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Vou ler mais uma vez a parte B. Levantai os olhos e vede os campos já estão prontos para a colheita. Querido Deus, eterno Pai, aqui estou, Senhor, nessa noite, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Usa minha vida, Senhor, como o Senhor quer. Eis-me aqui, Deus, no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre uma mulher cristã em missões. Uma mulher cristã em ação, que não perdeu tempo para falar de Jesus para um povo da sua cidade. Esse texto se encontra no mesmo capítulo de João 4, e ele inicia assim, falando que os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais do que João. Só que não era Jesus que batizava, e sim os discípulos. Mas Jesus, sabendo disso, ele resolve sair ali da Judeia e ir para a Galileia. E a Bíblia deixa bem claro que era necessário Jesus passar por Samaria. João, ele deixa bem claro isso, que era necessário Jesus passar por Samaria. E aí, quem já conhece a história sabe, quem não conhece vai entender qual o propósito de Jesus, qual a necessidade de Jesus passar ali no Samaria. Os outros judeus, eles acostumavam dar uma volta para não passar por meio de Samaria. Preferia gastar mais dias para chegar na Galileia, mas não queriam passar por Samaria. Jesus, ele fez o contrário. Ele houve necessidade, ele sabia que ali aconteceria algo para salvar aquela cidade. Samaria, ela não é, nesse tempo ela não é uma cidade, ela era uma região. E Jesus, ele chega ali na cidade de Sicar, cidade de Samaria, faz parte da região de Samaria. E Jesus senta ali no poço de Jacó, cansado daquela viagem longa com seus discípulos. E você diz: Jesus cansado? Sim, o seu corpo físico estava cansado daquela viagem. Mas não foi isso o propósito que Jesus parou ali. Ele sabia que dali ia sair uma missionária para salvar toda aquela cidade. E aí Jesus vê aquela mulher
vindo aquela mulher samaritana, e aí Jesus disse: dai-me de beber. E neste momento, os discípulos estavam saindo para comprar alimento, para eles ali se alimentarem, porque já estavam com fome. E Jesus poderia ali simplesmente ter ido junto com os discípulos? Sim. Ele poderia ter pedido para uns dos discípulos ficarem ali com ele? Sim. Mas o negócio ali era entre Jesus e aquela mulher. O negócio ali era Jesus e aquela nova missionária que Jesus ali estava sendo criada. Há algo entre você e Jesus que é só você e ele. Às vezes você quer incluir alguém, às vezes você quer chamar alguém, mas ele quer ter a sós contigo. Ele quer que você entre no seu quarto e fale com ele, porque ele está ali pronto para te ouvir. Queridos, eu tiro nessa lição, nesse momento que os discípulos não estiveram ali, foram tirados para que aquela mulher fosse ficar ali a sós com Jesus, que há pessoas que Jesus também afasta de nós para ter uma sós com ele. Há pessoas que nós talvez não percebemos, mas está atrapalhando aquela sós com Deus. Aquela sós que você tem que ter aquela intimidade com ele. Não estou te falando que você vai ficar a vida toda sem aquela pessoa, mas há aquele momento que Jesus quer com você e vai ser preciso afastar algumas pessoas para que você venha voltar para Jesus. E para ter um encontro com Jesus, para Jesus fazer um encontro contigo, ele não está nem aí se é uma pessoa. Os samaritanos, vamos voltar no texto. Ela vai e diz: como tu, judeu, fala com a mulher, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Os judeus, eles não se davam bem. Naquela época, eles tinham algumas discórdias, por isso os judeus não passavam por ali. Jesus não queria saber se ela era uma mulher samaritana. Jesus, para falar conosco, ele quebra paradigmas, ele quebra leis, estatutos, ele faz de tudo para falar comigo e com você. E aí, quando ela fala, né, os judeus falam comigo e uma mulher samaritana, aí Jesus vai olhando para ela e diz: se soubesse ou se conhecesse o dom de Deus, se soubesse com quem você está falando, tu me pedirias água para beber e eu te daria água viva. Aí ela deve ter parado para pensar assim: como assim água viva? O Senhor está me pedindo uma água, eu não estou vendo o Senhor com nada para poder pegar, o poço é fundo, o Senhor está me dizendo que vai me dar água viva. Aleluia. E aí Jesus vai e diz: mulher, quem beber dessa água, desse poço, tornará descer. Mas aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. E aí, ela se interessou. Por quê? Ela achava que ela jamais teria sede e não precisaria voltar para aquele poço. Ela estava ainda achando que era aquela água que estava no poço. Aí ela vai e diz: Senhor, eu quero dessa água. Dá-me dessa água para mim não precisar voltar mais aqui para buscar. Aí Jesus vai e diz: vai chamar teu marido, teu esposo. Aí a galera deve ter pensado: agora ele me pegou. Aí ela disse: eu não tenho marido. Jesus vai e diz: falaste bem, você não tem marido, porque tivesse 5 e o que tem agora, esse não é teu marido. Eu acredito que aquela mulher deve ter ficado espantada assim, ter dito: como que ele sabe
Os judeus querem que a gente adore em Jerusalém, mas nós queremos adorar aqui neste monte. Jesus vai dizer: mulher, creia em mim. Creia em mim. Aleluia. Que virá um tempo que nem neste monte, nem em Jerusalém adoraremos o Pai. O que é que ele está querendo dizer? Que ia chegar um tempo que nós iremos adorar o Senhor no céu. Iremos adorar Ele dia após dia, sem cansar, adorando a Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí Jesus continua dizendo: mas virá o dia, e o tempo é esse, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e os seus adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Aí aquela mulher, eu acho engraçado que eles fizeram um diálogo bastante longo, né? E ela vai e diz: eu sei que vem o Messias. E quando esse Messias vier, o Cristo, Ele nos contará todas as coisas. Aí Jesus está olhando para essa mulher dizendo: o tanto que eu já falei contigo aqui, não percebeste que o Mestre já está aqui contigo? E aí Jesus vai e olha para aquela mulher e disse: eu o sou. Aleluia. O Mestre que você está esperando vir, Ele já veio e está aqui na tua frente, dialogando contigo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher largou o seu cântaro e saiu de volta para aquela cidade. Eu acredito que ela saiu correndo para aquela cidade, anunciando a Jesus. Ela não se importou com a água que ela estava indo buscar. Ela deixou tudo aquilo que ela estava fazendo. Ela poderia dizer: Jesus, eu vim pegar água, né? Então, deixa eu pegar minha água aqui e depois ir anunciar o Senhor para não perder a viagem. Não! Ela largou tudo que ela estava fazendo ali. Ela deixou tudo e saiu anunciando pelaquela cidade, dizendo: ei! Há um homem cujo tem dito tudo quando eu tenho feito. Será esse o Mestre? Será esse o Messias? Sabe o que eu acho interessante nesse versículo? É que ela não chegou dizendo: vem ver, há um homem que tem falado tudo quanto eu tenho feito e eu achei o Messias. Eu achei interessante isso. Eu acredito que ela chega, se ela tivesse chegado falando assim, pessoas poderiam zombar dela, poderiam dizer: que Messias? O Messias ainda está vindo. Essa mulher está louca, essa mulher está falando coisa com coisa. O Messias está esperando ainda. Mas ela deixou uma interrogação. Ela deixou ali para que eles tivessem com essa interrogação o interesse de realmente ir lá ver se realmente era Cristo. Ela disse: vem ver, há um homem que tem falado tudo quanto eu tenho feito. Será esse o Cristo? Eu acredito que as pessoas devem perguntar: será? Onde é que ele está? Eu preciso ver. E ela falando: ele está lá no poço de Jacó. Podem ir lá no poço
a Jesus. E os discípulos tinham chegado, né, com o alimento, com a comida, e ali pediu a Jesus: Rabi, come, porque estavam ali todos com fome. Mas Jesus ele não estava nem aí para comida física, ele não estava aí nem para sede física, tanto é que ele nem água bebeu, ele estava aí com fome e com sede de entregar o alimento para aquele povo, porque Jesus é o pão da vida. Jesus, ele é a água viva que aquele povo precisava. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele vai dizer: eu tenho uma comida que vocês não entendem. Jesus falando para os discípulos, né? E os discípulos disse: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Os discípulos não estavam entendendo também. E aí ele diz, versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aleluia! Ele não estava nem aí para a comida, nem para o cansaço, nem para a água. Ele estava ali para completar aquela obra de salvação daquele povo. E aí a gente volta, versículo 35, né? Que é o tema da festividade. E ele vai dizer para os discípulos: não dizei vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita. Jesus estava se referindo que faltava 4 meses para a colheita do trigo. Ele sempre disse. Aí ele vai e diz, parte B: mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. O discípulo deve ter olhado: mas como ainda falta 4 meses para a colheita? E Jesus estava dizendo que estava pronto. Eram as pessoas daquela cidade que já estavam vindo para ouvir a palavra do Senhor. Querido, quando ele fala levantai os olhos, ele não está dizendo para você simplesmente olhar como vemos fisicamente, mas sim observar em uma percepção espiritual, ver a forma a qual Jesus estava vendo naquela hora. Os campos brancos simbolizam a colheita, as pessoas que nós devemos ir de encontro para trazer para Jesus. Queridos, levantai os olhos e vês. Há pessoas aí neste momento do seu lado, aleluia, Glória a Deus. e já está pronto para a colheita. Há pessoas da sua família que já está pronto para a colheita. Se não tiver, plante a semente. Há pessoas no seu trabalho que você trabalha todos os dias. Falamos de tantas coisas, mas esquecemos de falar da palavra do Senhor. Esquecemos de levar esse pão para as pessoas que estão ali no nosso cotidiano. Levantai os olhos e ver. As pessoas estão passando na rua. Às vezes eles param para perguntar algumas coisas e não aproveitamos o tempo para falar de Jesus. Aquela mulher não esperou o tempo certo. Ela imediatamente percebeu que era o mestre, que ele estava ali. Ela recebeu aquela água viva e foi imediatamente levar a palavra de Jesus. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa rotina, com as nossas distrações, com dívidas. Mas Jesus nos chama para levantarmos os nossos olhos, para mudarmos o nosso foco. Quando nós olhamos para o alto, para Deus, nós vemos o mundo como uma seara que precisamos ir. É tempo de colher os frutos
e foi anunciar a Jesus, o Salvador do mundo. O Messias chegou. Aleluia, Jesus. E quando aquelas pessoas foram até Jesus, eles ficaram tão admirados com o mestre, que pediram: mestre, fique mais uns dias conosco. Quem é que não quer ficar com Jesus? E ali, Jesus naquela cidade ensinando, conquistou muitas e muitas vidas Aleluia, para o Jesus. reino de Deus, Aleluia, através de uma mulher. aleluia, Jesus. Aleluia. Se você está nesse momento, você que não é crente, você que está afastado, que sente que Deus está te chamando neste
tempo de você vir. Ainda há tempo de você vir e se arrepender. Não importa o seu passado. Como aquela mulher que era talvez mal falada pela sociedade por já ter tido 5 homens, 5 maridos. Naquela época era uma sociedade mais rigorosa, mas apesar do passado dela, ela não se importou, deixou o Senhor usar ela para conquistar Aleluia, Jesus. aquela cidade. Jesus te chama nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus te chama nessa noite para ter um encontro contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim, Deus. Não espere o tempo certo. Não espere o amanhã. O tempo é hoje. Aleluia, Jesus. Deus, neste momento, Pai, eu peço a Ti, Senhor, Aleluia, Jesus. vai tocando o Senhor no coração, Senhor, de cada alma nessa noite. Deus, abrindo, Senhor, o coração, vai entrar, Senhor, a água viva, vai entrar, Senhor, o pão, a Tua palavra que foi ouvida nessa noite, para que venhamos, Senhor, se arrepender, Pai, e se derramar aos Teus pés, se aceitar, seguir a Ti, Senhor. Aleluia! Ainda tempo. Jesus te chama nessa noite. Ainda tempo. Oh, Senhor da glória. Mas a Tua obra, Senhor, Espírito Santo de Deus, que convence o homem, toca, Senhor, no coração, toca, Senhor, na mente, vai, Senhor, mudando os pensamentos. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo vem, te alertando nessa noite ao arrependimento. Não venha como estás. Não espere, eu vou preparar. Eu vou esperar o tempo. O jeito que dá não dá, o jeito que dá não dá certo, o jeito que está não dá certo. É o Senhor que te transforma. É o Senhor que transforma. Amém?